Bom, Eduardo, a gente fala muito de lipedema, né? Lipedema é um trend já há alguns anos, e eu sempre digo que toda a área de inovação, toda situação nova, ou quando alguma coisa vem para um conhecimento mais geral, é uma terra muito fértil para aqueles que querem tentar fazer o bem e pesquisar e investigar, mas também para aqueles que simplesmente vendem sem conhecimento, né? Uma vez que há uma tendência natural da sociedade a acabar absorvendo e aceitando tudo isso. Aqui no Instituto Howey, como que a gente lida com o lipedema? Quando a gente tem uma condição de saúde, difícil tratamento e que não existe uma solução tão simples e fácil, aí cria-se espaço para um monte de tratamento, um monte de coisas mirabolantes. E quando a gente fala em lipedema, o básico ainda é o que mais funciona. Então é uma mudança de estilo de vida, a pessoa tem que ajudar a se alimentar de uma forma saudável, é uma alimentação super equilibrada, sem açúcar, diminuir o álcool, ou seja, o simples ainda é o que mais dá certo. Essa pessoa com atividade física regular, com uma quantidade de massa muscular muito boa, e nessa situação a gente tem uma melhora muito grande e um controle principalmente dos sintomas, né, que é dor, e a mulher que às vezes a autoestima dela é muito prejudicada. E quando a gente faz todo esse trabalho básico e também o uso de tecnologia, e qual tecnologia usar, essa é uma área que a gente está entendendo e aprendendo, e que mais que tem que ficar claro aqui, que não é uma solução. Então a tecnologia é uma ferramenta que nos ajuda hoje no controle e no tratamento do lipedema, mas desde que ela mude o estilo de vida, ela faça um controle alimentar, um controle de treino, uma melhora da massa muscular. Mesmo assim, a gente sabe que o paciente no peso, treinando, ainda é uma condição de difícil, porque existe ali uma gordura que ela não responde tão bem uma perda de peso, mas o que acontece é que as pessoas que reclamam muito do lipedema, elas têm muita gordura, e essa muita gordura responde, só que quando ela perde o excesso, vai ficar daquela situação que, mesmo no peso adequado, treinando bem, tem um acúmulo de gordura. Como é que a gente trata isso? É um ambiente menos inflamado. E isso está sendo estudado agora, as medicações, né, como os análogos de GLP-1, também para um tratamento diminuindo essa doença local, que é ali a doença de difícil controle. E vocês muitas vezes perguntam, né, falam, poxa, diante de tudo isso, qual que é o papel meu, né, de um cirurgião vascular no lipedema? Porque o cirurgião vascular não foi formado para estudar alimento, suplementos, o cirurgião vascular não foi formado para isso, muito embora. O que acontece? O lipedema acaba caindo para o diagnóstico do cirurgião vascular, porque a manifestação é muito na perna, a dor é na perna, o acúmulo de gordura na perna, o inchaço é muito na perna. Então, o primeiro papel do cirurgião vascular no lipedema, ele é conhecer a doença, abraçar o paciente e saber de um diagnóstico. E dessa forma atuar em conjunto, de forma multiprofissional, interdisciplinar, com conhecimento que ele não tem, para justamente dar todo o suporte. Então, quando a gente fala em lipedema, a gente necessita da nutrologia, a gente necessita de um educador físico ou de um fisioterapeuta. É justamente isso que nós fazemos aqui. Quando chega o paciente com lipedema, eu, cirurgião vascular, faço o diagnóstico adequado, faço a primeira orientação. Eduardo, faz todo o controle nutricional, a desinflamação do paciente. A gente tem uma equipe que vai fazer o tratamento de exercício físico orientado e para finalmente chegar aí no que todo mundo quer, que é a parte estética, que também não é menos importante, mas isso é o posterior. E aqui também nós temos tecnologias para ajudar justamente a finalizar esse tratamento do lipedema, onde eu, como cirurgião vascular e conhecedor dessas técnicas, acabo também orientando esse segmento. Ou seja, várias frentes se juntando para ter o melhor resultado. Então, primeiro, quando já chega no seu consultório, a dificuldade do diagnóstico é muito grande. Apesar de ser um diagnóstico que a gente consegue muitas vezes clinicamente, mas a gente tem que descartar se o paciente tem uma insuficiência venosa, se ele tem uma alteração arterial, por que ela tem essa dor. Descartando uma outra causa, por isso que é muito importante essa avaliação vascular, aí sim a gente fica com mais tranquilidade, né? Descartou uma outra causa que talvez a gente não faz o diagnóstico só no clínico, aí sim a gente pode fazer todas essas frentes e usar a tecnologia também para melhorar a parte estética, porque tem flacidez de pele, porque tem um aumento dessa gordura, tem irregularidade, existe vários outros tratamentos sim, mas sempre tem que fazer todas as etapas adequadas. É isso aí. Lipedema não é doença de um médico só, porém
tem algum médico que coordena. Lipedema não é situação fácil, é situação crônica, mas hoje em dia a gente tem capacidade de controlar muito bem. Então, tudo depende de um bom diagnóstico, mas também do paciente, da sociedade entender que não existe caminho fácil no lipedema, não existe fórmula mágica para o lipedema. É isso aí.